Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do Jornada do Investidor Consciente. Aqui ensinamos a investir de forma conscientemente. Mas gostaria de pedir a todos o seu like e que ative o sininho e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Hoje vamos tratar aqui de temas muito importantes, que será a renda fixa. Tudo o que você precisa saber para começar a investir. Entenda como funcionam os investimentos de renda fixa, se valem a pena e como investir com segurança para aproveitar a sua rentabilidade. Bem, por décadas, os brasileiros tiveram um caso de amor com a renda fixa. Os juros altos asseguravam um bom retorno e, por causa disso, não era preciso procurar muito antes de se decidir. No caso, ninguém procurava outro tipo de investimento, a não ser a renda fixa. E ainda hoje, com a Selic em alta, é que se procura realmente mais ainda os investimentos de renda fixa. Bem, aí você se pergunta, e o que é renda fixa? Como funciona? Qual é a rentabilidade disso? Tem garantia? O risco disso aí, como é que é? Tá. Você talvez que esteja se perguntando, esteja cheio dessas perguntas, a resposta ela é bem simples e básica. Nos investimentos em renda fixa, o cálculo da remuneração é previamente definido e conhecido desde o momento da aplicação. Quando você começa a investir, você já sabe todas as regras. Em linhas gerais, quem compra um título de renda fixa empresta dinheiro para alguém. Em troca, espera receber o valor aplicado de volta no futuro acrescido de juros, que são remuneração pelo tempo em que o recurso ficou emprestado. As condições dessa transação, como prazos, taxas, índice de referência e detalhes quanto à negociação dos papéis, são acertados desde o momento que você começa a investir. Os emissores de títulos de renda fixa, em outras palavras, quem toma o dinheiro emprestado, bem, pode ser bancos, empresa e o próprio governo. O funcionamento geral dos papéis é parecido, não importa a origem. O que é importante pontuar é que renda fixa não é sinônimo de retorno garantido. Esses investimentos também estão sujeitos a risco, tanto de crédito quanto de mercado. Em algumas situações, o valor de um papel pode variar tanto quanto uma ação. E quanto rende a renda fixa? Bem, as condições de remuneração variam de papel para papel e de prazo para prazo, de emissor para emissor. Via de regra, esses investimentos seguem alguns indicadores de referência. Os principais são a Selic, o CDI e a TR. Tá, e agora, o que é Selic mesmo? Quem não sabe o que é Selic, é a taxa básica de juros da economia brasileira. A meta para a Selic é definida periodicamente pelo Comitê de Política Monetária, ou Copom. Talvez você já tenha ouvido esse nome por aí em alguma reportagem. O Copom do Banco Central. Ela serve de referência para o governo remunerar os investidores que compram seus títulos de dívida, mas não apenas. Na verdade, a meta baliza todas as operações envolvendo crédito no país, o que inclui os investimentos de renda fixa. Mas você pergunta, é seguro investir em renda fixa? Embora sejam aplicações mais previsíveis que a renda variável, os investimentos de renda fixa não são livres de risco. Não. O mais evidente deles é o risco de crédito, que envolve a possibilidade de perdas causada pela incapacidade financeira da empresa emissora. Ou, em outras palavras, a chance de tomar um calote é muito grande, como bancos. Todas as aplicações de renda fixa envolvem risco de crédito, em algum grau. Mas é possível manejá-los, escolhendo, por exemplo, papéis emitidos por empresas com um rating. Nota de risco de crédito atribuída por agências internacionais elevados. Também são considerados mais seguros títulos que possuem proteção do FGC. Embora a garantia seja limitada de 250 mil por investidor, por instituição financeira. Outro risco que também está presente nos investimentos de renda fixa é o de mercado. Ou seja, o risco de que as condições do mercado afetem o valor dos papéis. Esse risco é mais alto nos ativos de prefixados e que apresenta na situação em que o investidor quer ou precisa resgatar os recursos antes do vencimento. Isso serve para títulos do governo, tá certo?
Nesse caso, é necessário vender os papéis pelo valor atual de negociação deles no mercado, que pode ser mais alto ou mais baixo do que o registrado na época do investimento. Isso porque o rendimento acertado previamente, quando foi realizado o investimento, vale apenas caso a aplicação seja mantida até o final do investimento, ou melhor, do vencimento. Então, se você tirar antes, perde dinheiro. Mas onde entra o risco? Onde entra o risco de mercado nessa história? Imagine que a taxa básica de juros tenha subido no período para um patamar acima do praticado, na época em que o investimento foi feito. Quando isso acontece, os títulos antigos tendem a perder valor. Quem, afinal, vai se interessar por um papel que oferece uma taxa de juros mais baixa do que a vigente? O impacto semelhante ocorre com os títulos prefixados. Quando a inflação aumenta, no ajuste, eles perdem valor, já que seu retorno real, ao descontar o efeito da alta dos preços da economia, se torna menos interessante. Nesse caso, é necessário vender os papéis pelo valor atual de negociação deles no mercado, que pode ser mais alto ou mais baixo do que o registrado na época do investimento. Isso porque o rendimento acertado previamente, quando foi realizado o investimento, vale apenas caso a aplicação seja mantida até o vencimento. Mas, onde entra o risco de mercado nessa história? Imagine que a taxa de juros tenha subido no período para um patamar acima do praticado na época em que o investimento foi feito. Quando isso acontece, os títulos antigos tendem a perder valor. Quem afinal vai se interessar por um papel que oferece uma taxa de juros mais baixa do que o vigente, né? A gente há de convir sobre isso aí. Um impacto semelhante ocorre com os títulos prefixados. Quando a inflação aumenta, nos ajustes, eles perdem valor, já que seu retorno real, ao descontar o efeito da alta dos preços da economia, se torna menos interessante. Investimento de renda fixa podem estar sujeitos ainda a risco de liquidez, que é o grau de dificuldade para converter uma aplicação em dinheiro vivo. Uma debênture que seja pouco negociada no mercado, por exemplo, tem um risco de liquidez ainda maior que o de um título público do Tesouro. Bem, vantagens e desvantagens de investir em renda fixa. Você pode estar se perguntando. Ficou, né, nessa dúvida aí. Elas embutem algumas vantagens que podem ser importantes para alguns investidores. Entre elas está a maior previsibilidade quanto ao comportamento dos papéis e os ganhos que podem ser obtidos. Embora não sejam livres de risco, como o nome renda fixa, né, sugerem, essas aplicações oferecem ao investidor um horizonte mais claro sobre o que esperar. Outra vantagem é a variedade de produtos disponíveis, cada um com uma característica bem específica e de emissores possíveis. Assim é possível diversificar a carteira, sem concentrar demais os investimentos em poucas opções. Por outro lado, uma das principais desvantagens da renda fixa é que os ganhos são estáveis até demais. Há menos chance de se obter um retorno elevado rapidamente, como é comum acontecer no mercado de renda variável. Na verdade, com os juros em queda, né, muitas das vezes as pessoas não ganham dinheiro em renda fixa. Mas nesse exato momento, com o cenário que estamos vivendo, estamos com o juro em alta, então o melhor que estão se fazendo é investir justamente na renda fixa. Há um ponto a se considerar, embora exista uma variedade grande, alguns investimentos de renda fixa podem exigir aplicações iniciais elevadas, dificultando o acesso dos pequenos investidores. Como assim? Você deve estar se perguntando também. Bem, na hora de você comprar, muitas das vezes vai ter alguns títulos ali que você, para ter um ganho maior, você às vezes tem que investir um percentual em dinheiro um pouco maior. Mas, resumindo aqui tudo, tomara que você tenha entendido um pouco sobre renda fixa. Renda fixa é nada mais, nada menos do que você emprestar o dinheiro ao governo ou bancos, como a gente já viu no início desse vídeo já, e ter um retorno. Só que esse retorno ele é bem menor do que a renda variável. Talvez você entrou aqui e ainda não entendeu. E o que é renda variável? Justamente são as ações e alguns investimentos que é feito ali para ter um retorno um pouco
né, uma velocidade maior. A renda fixa foi isso que a gente viu agora. Tem um retorno mais lento, porém tem um pouco de segurança. Há um risco, mas não é tanto como na renda variável. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário, deixe seu like, curta o nosso vídeo aí e compartilhe esse vídeo. Espero ter ajudado a todos aí e vocês agora estejam com a cabeça mais leve, ou melhor, tenham entendido um pouco sobre a renda fixa. Até o próximo vídeo e invista de forma consciente. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no nosso canal. Vou tirar para você de coração.